Fala pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um programa Gráficos no Radar nesta quarta-feira. E na sessão de hoje, a inflação ao consumidor, o CPI, nos Estados Unidos, veio em linha com o esperado e consolidou a perspectiva de que o Fed iniciará o ciclo de corte de juros realmente em setembro. Essa leitura abriu espaço para uma nova descompressão nos juros dos Treasuries, bem como o avanço das principais bolsas globais. Por aqui, o ambiente favorável observado nos últimos dias ainda permaneceu, enquanto que a temporada de balanços segue reforçando o bom momento operacional para a maioria das empresas. E no momento em que gravamos, o Ibovespa caminha para confirmar a sua sétima alta consecutiva, nesse momento avançando 0,96% e se aproximando da máxima histórica de fechamento, em torno dos 134.200 pontos. De qualquer forma, a projeção a partir da formação de pivô de alta levaria o índice em direção a 135.824 e, na sequência, 139.770 pontos. E é válido mencionar também que, apesar do forte movimento de alta recente, o índice de força relativa ainda não trabalha em níveis de sobrecompra, indicando possível extensão ainda do movimento de alta. E agora, atendendo a pedidos, começando pelo ETF Small 11, ativo que mantém estrutura de alta, porém ainda com dificuldade para consolidar o rompimento da região dos 104,95. Acima desses níveis, nós teríamos uma leitura de pivô de alta com alvo projetado em R$ 110,11, um upside de aproximadamente 5%. E na sessão de hoje, MRV sinaliza o rompimento de região de topo em torno dos 7,30 e, apesar da estrutura neutra de curto e médio prazo, indica continuidade no movimento de alta, agora em direção aos 7,60, um upside de 3,45%, e na sequência aos 8,35, na totalidade 13,40% de potencial alta. Já os papéis da ASA 3 trabalham agora em forte região consolidada de resistência, correspondente a fundo anterior, média de 200 períodos, possível teto da estrutura de canal de alta, e nesses níveis é possível que o ativo apresente alguma realização de lucros. Afinal, já vem de uma alta acumulada de quase 15%. Nesse sentido, um sinal técnico para continuidade do movimento de alta seria o rompimento da região dos 56,30, onde a próxima referência de resistência se encontraria na casa dos 63,60, o upside de 12%. E agora, este é o gráfico em escala diária de Magalu, ativo que segue negociando dentro de estrutura neutra, com principal referência de suporte em torno dos 10,80 e resistência nos 14,30. Caso o ativo estenda o movimento recente de alta a ponto de consolidar o rompimento da resistência dos 14,30, nós teríamos um contexto de reversão de tendência em direção a 15,40 e 17,40, próximo de topo anterior e também da média de 200 períodos. Agora, FIC3, também em escala diária, ativo que vem de uma alta acumulada de 17% e aparentemente realiza lucros nas duas últimas sessões. Desta forma, o rompimento da resistência em torno dos 3,94 indicaria a extensão do movimento de alta até a próxima zona de resistência em torno dos 4,20, potencial upside de 5,65%. Ao mesmo tempo que a perda dos 3,80 sinalizaria extensão da correção em direção aos 3,59, em torno de 5,35% de downside. E agora na tela, Banco Mercantil, BNM4, também em escala diária, ativo que respeita a dinâmica de duas formações. A primeira, correspondente a um pivô de alta, indo em direção ao primeiro objetivo, em torno dos 40,39, e uma segunda, correspondente ao espelhamento da última correção, já atingindo o primeiro objetivo em 36,77 e superando essa região na sessão de hoje, com um ponto intermediário nos 38,14 e um terceiro objetivo nos 40,35, convergente também com o primeiro objetivo do pivô de alta. Leitura de continuidade para Banco Mercantil. Agora esse é o gráfico diário de Semin, CSN Mineração, ativo que, como estrutura principal, trabalha dentro de uma lateralização em meio à formação de topos e fundos horizontais. No curto prazo, o ativo após a formação de fundo nos 4,79 sinalizou um rompimento de uma leve estrutura de queda com impulso e agora passando por fase de correção, voltando a se aproximar dos níveis de retração e da média de 21 períodos. Nesse sentido, um potencial ponto de compra estaria validado na consolidação de fundo nessa região, pensando na perspectiva de retomada do movimento de alta, pelo menos até a região de resistência dos 5,52.
Um outro possível gatilho seria o rompimento dos 5,24, na formação de um pivô de alta, justamente projetando o alvo nessa região. Agora, esse é o gráfico em escala diária de Aura 33, ativo que sinalizou a formação de topo duplo na região dos 19,50 e consolidou a perda do suporte, bem como a base do canal de alta, indicando reversão completa da tendência, neste momento, respeitando o suporte em torno dos 16,70. Em caso de rompimento deste nível, nós teríamos a leitura de extensão do movimento de queda, possivelmente em direção à região dos 15,60 a 15,75 e na sequência 14,65. E agora Banco Pan, também em escala diária, ativo que se aproxima do segundo alvo projetado a partir da formação de pivô de alta, em torno dos 9,90, bem como da região de resistência dos R$10, onde inclusive encontra-se um grande lote vendedor por ali. Em caso de rompimento desses R$10, nós temos alvos projetados em 10,49 e na sequência 10,85. Já a Gafisa, também em escala diária, segue trabalhando em estrutura de baixa. E após atingir o primeiro objetivo correspondente ao espelhamento do último movimento de alta antes da queda sequencial, realizou o pullback, testando e respeitando o fundo anterior como resistência, bem como média de 21 períodos, e voltou a cair, de novo, em direção ao último fundo anterior em 2,75, um upside de aproximadamente 3,8%, e em caso de perda desses níveis, alvo projetado nos 2,46, um downside total de em torno de 14%. E agora esse é o gráfico de ZAMP3, também em escala diária, ativo que no curto prazo respeita a estrutura de canal de baixa e neste momento sinaliza a possível formação de topo na estrutura de teto deste canal. Desta forma, a perda da mínima da sessão de hoje, ou seja, abaixo dos 3,32, traria um gatilho de venda, pensando na extensão desse movimento negativo, primeiro em direção a 3,13 e depois ao possível fundo do canal de baixa em torno dos 2,97. Da mesma forma, caso o ativo volte a subir nos próximos dias e consolide o rompimento da resistência dos 3,44, nós teríamos um sinal de retomada, reversão do movimento de queda em direção ao teto da estrutura maior de lateralização, em torno dos 3,90. Aqui teríamos um upside em torno de 13%. E agora na tela, MILS3, também em escala diária, ativo que ensaia movimento de reversão de tendência após a formação de fundo, movimento de impulso e correção e retomada da alta. Agora, neste momento, testando resistência nos 11,68. Caso o ativo nos próximos dias sinalize a consolidação do rompimento desse nível, nós teremos um contexto de pivô de alta, um padrão técnico de continuidade no movimento positivo, em direção a 12,70 e 13,34. Upsides entre 8,60 e 14%. E no FIC de ouro de hoje, eu destaco as ações da Lavi, LAVV3, também em escala diária, ativo que oferece uma perspectiva de impulso e correção, e ao consolidar fundo nos níveis de retração, briga com região de resistência correspondente ao teto da estrutura de canal de baixa e média de 21 períodos em torno dos 8,90. A leitura aqui, em caso de rompimento desses 8,90, nós teríamos um gatilho de retomada do movimento de alta, com alvos em 9,50 e 10,52, upsides entre 6,70 e 18%. Além disso, o estocástico lento também apoia essa perspectiva de retomada da estrutura de alta ao sair de uma região de sobrevenda, indicando retomada da força compradora em linha com a leitura principal do gráfico. Bom, investidor, esses foram os principais destaques da sessão desta quarta-feira. Já vou ficando por aqui. Uma excelente noite e até amanhã.